vai? Tudo bem? Eu sou Álvaro Mulatti do Consultório Legal e eu estou mais uma vez aqui no CRO para falar dentro desse canal CRO Play sobre algum assunto relacionado à gestão de consultório. Eu já falei anteriormente num vídeo sobre formalização, que é um assunto muito importante para você ter o teu consultório legalizado. Então você pode clicar aqui na tela no link para assistir essa série de vídeos. E também falei numa outra sequência de vídeos sobre empreendedorismo. Da mesma forma, você pode clicar ali no botãozinho para você assistir, se você quiser, essa série de vídeos. E esse assunto de hoje, eu considero ele um complemento do empreendedorismo. Por que isto? Porque quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em montar um consultório. E o que nem todo mundo fala é o que vem depois que você monta o consultório. Porque depois que você monta o consultório, você tem uma empresa. E uma empresa, ela requer cuidados, ela requer atenção, ela requer uma dedicação sua que não é tão, vamos dizer assim, glamurosa quanto o empreendedorismo. Às vezes é muito legal empreender, bolar o negócio, sabe, colocar a ideia, tirar do papel, mas o dia a dia, né, não é tão glamouroso, vamos dizer assim, mas é o que faz a empresa sobreviver, é o que vai fazer o teu consultório se consolidar e é o que vai fazer você viver bem como seu consultório, viver bem da odontologia. Eu vou começar aqui falando para vocês, passando para vocês então uma definição do que é uma empresa, para a gente daí fazer a comparação com o consultório e para a gente ver se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra ou não. Então, como é que a gente pode definir uma empresa? Uma empresa é um agrupamento humano hierarquizado que põe em ação meios intelectuais, físicos e financeiros para extrair, transformar e distribuir riquezas ou produzir serviços conforme objetivos definidos por uma direção individual ou de colegiado, fazendo intervir em diversos graus motivação de benefício e de utilidade social. Então, quando a gente vai descrever uma empresa, independente do porte dela, independente do ramo de atividade, ela se enquadra nessa descrição. Se a gente traz isso para um consultório, a gente pode falar que um consultório é um agrupamento humano hierarquizado. Existe um dentista e abaixo dele a gente tem uma recepcionista ou uma secretária, ou as duas. Quando eu falo abaixo dele é no sentido hierárquico. Um vai mandar no outro, um vai delegar as funções para o outro, né? Que põe em ação meios intelectuais, físicos e financeiros. Então você, cirurgião dentista, que montou o seu consultório, para que teu consultório se mantenha, você vai usar toda a tua capacidade intelectual, todo o conhecimento que você tem, que você adquiriu em todo o teu tempo de formação e outros que você vai adquirir daqui por diante, vamos dizer assim, ou a partir do momento que você saiu da faculdade. Você não estagnou ali, né? Tem o teu esforço físico, então na tua empresa é você quem faz o serviço, então existe o teu esforço físico ali para aquilo acontecer e existe também a questão financeira. Você investiu neste consultório, você investiu nessa empresa. E aí a diferença é que você não vai extrair e transformar, né, riquezas, você vai produzir serviço. Sem demérito nenhum, um consultório odontológico, um cirurgião dentista é um prestador de serviço. Um consultório odontológico, uma clínica odontológica, ela é uma empresa prestadora de serviço na área de saúde. Tá? Então, isso é interessante para depois para entender um pouquinho algumas coisas que têm a ver com serviço, que talvez a gente aborde isso em outro momento, né? E aí, dentro dessa definição ainda, ele fala conforme objetivos definidos por uma direção individual ou de colegiado. Então, aí vem um outro problema. A tua empresa é uma empresa pequena. E é você quem está lá administrando a tua empresa. E a decisão é tua, ela é solitária. Você não divide na maioria das vezes, você não divide ela com outras pessoas. É diferente de uma empresa que tem uma reunião e aí está lá o diretor financeiro, o diretor de compras, o diretor de RH, o diretor de marketing, o diretor comercial, o presidente e todo mundo começa a debater um assunto. Num consultório você vai estar sozinho e você vai ter que definir sozinho o que você vai fazer, né? Em relação aos tratamentos, aí entra o colegiado. Geralmente, ou em alguns casos, você junto com outro profissional, você vai então definir qual é o melhor tratamento que vocês podem oferecer para esse paciente. Mas nas questões administrativas, geralmente é você
quem vai definir. E a questão de intervenção em diversos graus, motivação de benefício, utilidade social, enfim, isso tem a ver com a geração de empregos. Então você vai montar uma empresa, você vai gerar emprego, a pessoa que está empregada na tua empresa ela vai consumir e aí ela consome num lugar, os funcionários dessa empresa vão e consomem em outro e aí a economia começa a girar e aí essas pessoas acabam voltando no teu consultório para comprar o teu serviço odontológico, vamos dizer assim, para comprar aquilo que você tem para vender para essas pessoas. Então é isso que está por trás dessa questão aí da utilidade social e da motivação de benefício, enfim. É a geração de emprego que a tua empresa acaba levando para o mercado e aí todo mundo gera emprego, todo mundo tem renda, todo mundo consome e todo mundo acaba se dando bem no bom sentido, né, no dia a dia aí das vidas de todo mundo, das empresas de forma geral, né? Então, gente, dentro dessa questão, dentro desse ponto, que você tem uma empresa e você pode tratar o seu consultório como uma empresa, tem várias coisas que as empresas fazem que você pode fazer no teu consultório. Não é difícil de enxergar isso ou de verificar isso. Para mim, a única diferença, ou talvez a principal diferença que exista entre um consultório e uma empresa normal, entre aspas, uma loja de carro, um restaurante, uma academia, uma escola, é que eles podem trabalhar as questões relacionadas à propaganda com um pouco mais de abertura do que um profissional de saúde pode. Então a gente tem algumas questões que estão no código de ética, né, que limitam, né, a propaganda de um consultório odontológico. Então basicamente você não vai poder fazer alguns tipos de promoção, né, que uma escola, por exemplo, poderia fazer, que uma academia poderia fazer. Então, às vezes você vai na academia, eles fazem lá um pacote anual, ganha um desconto, ou se você fizer o semestre, você ganha um desconto. No consultório você não pode fazer isso, né? Então, para mim, o ponto principal da diferença é esse. Tirando isso, acho que a maioria das coisas que se faz numa empresa, você pode fazer no consultório, né? Então, gente, dentro disso, se você tem uma empresa e você vai ter que administrar essa empresa, então o que seria administrar? Né? O que significa isso? Que a gente escuta falar muito também, além da questão do empreendedorismo, a gente escuta falar muito sobre administrar, a gente escuta falar sobre gestão, sobre gerenciamento. Então, gestão e gerenciamento a gente fala daqui a pouco, mas administrar é um processo. É um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os seus objetivos. Basicamente é isso que significa administrar. Então, assim, eu costumo dizer, e às vezes até estou me depreciando, vamos dizer assim, mas você não precisa ser um PhD em gestão para gerenciar um consultório. Você precisa ser um observador. Se eu estou falando para você que você tem que ser um observador, que você não precisa ser um PhD em gestão para administrar o teu consultório, né, você tem que pensar assim, o que eu preciso fazer então? Ou melhor, qual que seria a tua função como administrador de um consultório? Eu vou colocar para você o seguinte, a tua principal função como administrador seria determinar tarefa. Quais são as tarefas que têm que ser realizadas no seu consultório, na sua empresa? Então a gente tem tarefas ali de, por exemplo, eu tenho que comprar material, eu tenho que acionar o laboratório de prótese, eu tenho que agendar paciente, eu tenho que confirmar os agendamentos, eu tenho que pagar contas, eu tenho que colocar em prática alguma ação de relacionamento, talvez com o paciente, com os meus pacientes, eu tenho que cuidar da infraestrutura do consultório, então se você tem uma casa, por exemplo, alguém tem que ter a tarefa de cuidar do jardim, eu tenho que fazer a manutenção da clínica, do consultório, enfim. Então você define as tarefas e junto com as tarefas, né, você vai decidir quais tarefas serão feitas e por quem. Isso é o mais importante. Então é muito comum, às vezes você tem uma pessoa fazendo várias tarefas de várias áreas. Talvez no consultório, por ser uma empresa pequena, você não vai conseguir ter setores definidos. Então as coisas se misturam um pouco. Então, eu vejo hoje a recepcionista como uma auxiliar administrativa de um consultório. Então, ela extrapola um pouco esse papel de simplesmente receber o paciente, mas
auxiliar o consultório nesse processo de gerenciamento, nesse dia a dia do consultório. Então, algumas tarefas que poderiam, em tese, não ser da recepcionista, ou então que seria, vamos pegar uma cotação de material que tem que ser feita. Essa cotação de material seria no departamento de compras, né? Mas a tua empresa é pequena, ela não tem um departamento de compras. Então, é a tua própria recepcionista que vai fazer a cotação e depois vai fazer a compra e vai receber o material e talvez vai armazenar esse material, esse insumo, quando ele chega no teu consultório, né? Talvez você não tenha ali uma empresa com porte para ter um departamento financeiro, mas você vai receber um boleto pelo correio ou por e-mail que vai ter que ser impresso para que você pague. Então, talvez esse e-mail chegue na recepção do consultório, a secretária imprime o boleto, entrega para você e você faz o pagamento. Eu conheço consultórios onde a própria secretária é quem faz o pagamento das contas. Então, vejam, as coisas meio que, entre aspas, se misturam dentro de departamentos, se a gente fosse usar esse termo. Mas eu tenho uma pessoa só que vai ter que executar todas essas tarefas. Então, é importante que a gente tenha isso claro para que você explique para a pessoa como que ela vai executar a tarefa e aí vem um outro ponto que é com quais recursos ela executa essa tarefa. E isso ficando claro, você tem uma funcionária que sabe exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer e com o que tem que fazer. E você dominando esse processo todo. Eu me lembro, e você que está me ouvindo já deve ter ouvido alguém falar isso. Arrumei uma secretária que, olha, resolveu minha vida, agora estou tranquilo, estou sossegado, e aí você fica refém da tua secretária, né? Então você tem que saber exatamente o que tem que ser feito, como é feito e com o que é feito. Por quê? Se essa tua funcionária, por algum motivo não vier trabalhar, ou tiver que se ausentar, ou até sair em férias, quem vai fazer o que ela estava fazendo? Então, essa é a importância de ter claro a tarefa, decidir o que tem que ser feito, como vai ser feito, né? E aí com o que fazer, né? Eu sempre dou um exemplo assim, se a gente for pegar, eu quero que minha secretária mande mensagem para o meu paciente para confirmar as consultas, para lembrá-lo das consultas agendadas. No mínimo, você vai ter que hoje disponibilizar para ela um aparelho de celular, com teclado, com memória, né, com um processador que facilite para ela o envio dessa mensagem. Uma boa internet no consultório, né, de preferência um celular para o consultório, não é o seu celular sendo usado no consultório. Então o consultório tem o seu celular, tem o seu aparelho, através dele a secretária envia as mensagens e você tem o teu particular para você resolver as suas coisas. Então é mais ou menos por aí o caminho. Você começa a ter o controle do que você está fazendo, né, do que tem que ser feito no seu consultório e quem está fazendo. E aí você vai poder verificar o que está sendo feito. Você pode, por exemplo, pegar o celular da clínica e dar uma olhada nas mensagens que estão sendo trocadas com os pacientes. E aí você pode intervir ali e de repente criar um texto padrão para que a secretária então mande aquele texto, não é o texto que saiu da cabeça dela. Entendem essa diferença? As coisas vêm meio prontas e aí as pessoas usam aquelas informações, usam essas ferramentas, usam esses textos e a partir daí você cria um padrão de relacionamento com o teu paciente, se for o caso, você cria um padrão de cotação de material, você cria um padrão de recebimento de boletos por e-mail, por exemplo, você cria um padrão de recebimento de documentação radiológica, você cria um padrão de relacionamento com o laboratório de prótese, você cria um padrão para pagamento e recebimento de contas, e aí isso tudo faz parte desse administrar o consultório. Por quê? Você vai verificar se as coisas estão acontecendo do jeito que foi planejado, do jeito que foi configurado inicialmente e do jeito que foi passado para a sua secretária fazer. Se ela não estiver fazendo do jeito que foi determinado, você tem como sentar com ela, conversar com ela, mostrar o que foi combinado antes, mostrar que está sendo feito diferente e a partir daí então fazer os ajustes necessários para o bom andamento da tua empresa. A empresa ela tem que independer, em tese, de quem está ali trabalhando. Então, se trocar a secretária, a empresa continua. Se trocar o dentista, a empresa continua. Se trocar de local de funcionamento, a empresa continua funcionando.
Nessa primeira parte eu falei um pouquinho sobre administração, né? Espero que tenha ajudado você. E se você tiver alguma dúvida, envia tua dúvida pelos comentários. Se você quiser comentar, fique à vontade, curta o vídeo, compartilhe, enfim, nos ajude a levar esse assunto, esse conteúdo para mais cirurgiões dentistas.